Hello, darlings! Hoje a nossa conversa é sobre uma coletânea meio perdida na história da Mariah Carey, que é a coletânea The Ballads, que veio ali logo depois do E=MC², antes do Memoirs, então vem que tem história pop. E assim, eu falo que essa coletânea é meio perdida porque ela não agrega nada novo na discografia ou no catálogo de Mariah, já que lá em 2001 e 2003 ela já havia lançado outras coletâneas, a Greatest Hits e o The Remixes, ambas com discos duplos. E The Ballads não traz nenhuma faixa que tenha ficado de fora delas. Vamos entender um pouco como que se deu todas essas coletâneas? Ó, segue comigo. Mariah Carey foi descoberta pelo Tommy Mottola, presidente da Sony Music. Ela foi contratada por uma gravadora subsidiária da Sony Music, a Columbia Records. Ela fica na Columbia entre 1990 e 2000. Todos os álbuns lançados nesse intervalo de tempo pertencem à Columbia/Sony. Como parte do acordo para sair da Columbia e sair da Sony, a Mariah concede lançar duas coletâneas, mesmo que os lançamentos fossem posteriores ao fim da sua estadia na gravadora. Em 2001, ela assina com a Virgin Records e lança o Glitter. Em 2002, ela assina com a Island Records, gravadora da Universal Music. E até 2008, ela havia lançado 3 álbuns por essa gravadora. Porém, naquele ano de 2008, a nossa diva deitada, ela ainda não havia supostamente adquirido os direitos de suas gravações da época de Columbia e da época da Virgin. Ela não tinha direitos, né, as masters ou os direitos de publishing. Então, eles podiam meio que fazer o que quisessem com aquelas músicas dela que pertenciam ao catálogo daquelas gravadoras. E aquele momento que a Mariah vivia era mais uma vez um dos seus auges. Ela estava no topo do mundo com as emancipações, tanto The Emancipation of Mimi como o E=MC², que eu chamo de Emancipação 2. E é claro que a Sony e Columbia sentiram inveja de tudo isso que estava acontecendo. Bom, pelo menos isso é uma suposição minha. Mas pensa comigo, Mariah estava vivíssima. Ela não foi enterrada com os anos 90, como o Tommy Mottola tinha profetizado. Lembra que lá, como a gente viu na autobiografia dela, eles queriam jogar a última pá de terra nela ali com o final dos anos 90. Pois bem, não conseguiram. E aí não precisa muito, né, pra juntar A com B e falar: Ué, a mulher tá fazendo sucesso ainda? E eu tenho esse catálogo dela aqui, eu vou relançar aqui de alguma forma para fazer uns trocados. e a Sony tinha uma outra carta na manga já há alguns anos, a Legacy Recordings. A principal diferença é que a Sony Music é a gravadora gigante, global, responsável por descobrir novos talentos, investir em novos talentos e produzir música nova. Enquanto isso, Legacy Recordings é um selo da Sony, uma subdivisão da mesma empresa, focada em gerenciar, restaurar e relançar músicas e álbuns históricos. Segue o EAD comigo. Sony Music foca no presente e no futuro da música. Contrata e produz artistas atuais para novos lançamentos. Legacy Recordings, criada em 1990, foca na cápsula do tempo do conglomerado Sony Music. Existe para administrar o acervo de gravadoras históricas que a Sony adquiriu ao longo das décadas, como a Columbia, a Epic e a RCA. Na prática, a Legacy ela faz novas edições de discos clássicos, assim como lançar versões raras ou relançar discos que ficaram fora de catálogo. Dentro disso, existem as coletâneas. A Legacy que faz a curadoria e monta esses álbuns de grandes sucessos, muitas vezes com o nome The Essential. Com isso, The Ballads é idealizado. Uma pausa no vídeo para falar sobre idealizar as coisas, né? A gente estava idealizando que Mariah viria para o Brasil. E essa semana saiu a notícia, ela descongelou na Avenida Paulista, ela vai fazer shows no Rio, em São Paulo, e eu estarei em São Paulo. Eu espero encontrar você, darling. E se você já tá procurando seu lookinho, pega a camisetinha lá da loja mais pop, porque eles têm muita coisa de Mariah Carey e de outras divas também. E aí, todas as camisetas elas são feitas após a sua compra, então elas são feitas exatamente para você. E usa o meu cupom, que te dá 10% de desconto em todo o site, em qualquer item.
Usando o cupom MANCINI, você já libera aí, darling, 10%, você já começa a olhar seus lookinhos para novembro. E agora volta comigo aqui para falar como que essa coletânea da Mariah foi organizada. O projeto foi lançado internacionalmente no final de 2008, nos Estados Unidos em janeiro de 2009 e no Reino Unido ele foi relançado em fevereiro de 2010 sob o título Love Songs, com várias baladas, né, da época da Columbia e também da Virgin, até porque a Columbia e a Sony, elas distribuíram o Glitter, né, o único álbum lançado pela Virgin lá no Japão, então eles têm uma fatia desse projeto. The Ballads não contém nenhum material inédito, assim como também não tem uma música sequer dos discos lançados pela Island Records. Então, assim, não tem música do Charm, não tem música do Mimi, não tem música do Emancipation 2. Não tem. A diferença é que The Ballads tem 3 versões lançadas ao redor do mundo. Bom, 3 versões base, porque ela muda um pouquinho de acordo com o território. Independente do país lançado, essas 13 faixas são a espinha dorsal da coletânea. Hero, One Sweet Day, Vision of Love, Without You, I'll Be There, Thank God I Found You, Make It Last Remix, Endless Love, I Still Believe, My All, Anytime You Need a Friend, Always Be My Baby, Reflections. Na edição internacional, com foco no mercado europeu e latino, ela traz com exclusividade Against All Odds com Westlife. Na edição japonesa, as exclusivas são Butterfly e Never Too Far. Na edição dos Estados Unidos, a exclusiva é When You Believe. Porém, as edições internacional e dos Estados Unidos dividem Dream Lover e How Much. E comparando a edição internacional e a edição do Japão, elas têm Open Arms. Já entre as versões dos Estados Unidos e a versão do Japão, elas compartilham Can't Let Go e Love Takes Time. Já a faixa All I Want for Christmas Is You, ela tá de fora da edição dos Estados Unidos, é parte fixa da edição japonesa e está apenas em alguns países da edição internacional. E o critério para a seleção dessas faixas, segundo a própria Mariah, em uma entrevista bem curtinha que ela concedeu sobre essa coletânea, é que as baladas, principalmente, né, as baladas dela, não precisam seguir uma fórmula de ser uma música lenta. Inclusive, a maior parte das baladas de Mariah não seguem exclusivamente esse formato, né? Para o lançamento nos Estados Unidos, a Mariah regravou Hero e ainda fez um videoclipe exclusivo que mostra ela cantando no estúdio, junto com aquele doguinho dela super iconic. Lá nos Estados Unidos, a coletânea chegou até o número 10 da Billboard 200, que é aquela parada que mede os álbuns mais vendidos. E em outros países também pegou posições boas. Por exemplo, lá no Reino Unido, chegou até o número 13 e no Japão até o número 19. O que mostra o poder do catálogo de Mariah, mesmo sem nada inédito. E mesmo com a ausência de músicas do The Emancipation of Mimi, por exemplo, que era o que faltaria, né, em uma coletânea atualizada naquela época, além de músicas do Charmy Bracelet e do MC Square. Mas a Mariah, ela não podia ter impedido esse lançamento? Sinceramente, não sei. Eu acho que naquela época ela não podia fazer muita coisa, mesmo sendo a compositora das músicas, né, da maioria das músicas que estão na coletânea. O compositor sempre é o detentor inicial dos direitos autorais, mas esses direitos podem ser transferidos para terceiros, como gravadora, por exemplo, de acordo com o contrato que é assinado. Ao assinar o contrato com uma gravadora, o artista geralmente cede os direitos autorais de sua gravação original. Em troca, a gravadora financia antecipadamente o tempo de estúdio, os custos de produção, o marketing e por aí vai. Por acaso você sabe se Mariah lá em 2008 já tinha os direitos das músicas dela? Eu não encontrei nada a respeito. Só sei que lançaram essa coletânea mesmo com Mariah estando em outra gravadora, e por isso que as músicas que foram lançadas para essa outra gravadora não estão nessa coletânea, como eu já repeti aqui várias vezes. Eu acredito que se Mariah já fosse dona de toda a sua obra, esse lançamento seria diferente, ou talvez ele nem existiria. Em uma entrevista ao USA Today, lá em 2022, quando Mariah compartilhou detalhes de sua futura série de TV baseada em sua autobiografia, ela também falou sobre a propriedade das suas gravações originais, as masters. Ela disse isso aqui: "Tô aqui para fazer o que for necessário. Eu sou dona de todas as minhas gravações originais antigas. Não é sobre escalar uma garota que canta no estilo Mariah Carey, seja lá o que isso for. É sobre escalar uma ótima atriz
com uma aparência um pouco semelhante e garantir que a atuação esteja lá, porque nós temos as músicas. Bom, então hoje ela tem, né, e tem essa lenda aí, né, dessa série, filme, sei lá o que vai surgir com essa autobiografia dela, que só fala, fala, fala e a gente nunca vê a luz do dia. E outra coisa curiosa também, é que eu fui comprar os discos de Mariah, começar a colecionar Mariah, só há alguns anos atrás, né, da pandemia pra frente. E em todos os discos que eu tenho dela, ali da época da Columbia, isso inclui até mesmo as edições comemorativas, como The Rarities, o Music Box, o Rainbow, todos eles vêm com o selo da Columbia e com o selo da Legacy. E quando você entra no site da Legacy, a Mariah ainda está no catálogo. E é isso, darlings. Eu não ia falar de Mariah hoje, mas como ela vem para o Brasil, eu quis antecipar um vídeo dela, e aí, pra gente não perder nada do que acontece na carreira dela, já que a gente tá indo em ordem cronológica, e se você chegou agora, tem uma playlist enorme aqui com vários vídeos dela, esse deve ser o nosso episódio 18, 19, já perdi a conta. Eu quis passar por esse álbum, e agora sim, no próximo, a gente fala sobre o Memórias de um Anjo Imperfeito. Então, eu espero você lá. Se você viveu ou tem alguma memória com The Ballads, porque o The Ballads, ele não tá em lugar nenhum. Pelo menos eu não encontro ele em streaming algum, né? Ele foi obliterado. Mas, quem sabe você tem ele, né? E quem sabe você viveu esse lançamento. Eu lembro de quando ele foi lançado. E vi até nas lojas americanas, mas admito que não dei muita bola, não. Mas é isso. Comenta, porque o vídeo acaba aqui, mas a conversa continua nos comentários. Beijo e até a próxima.